alguns trabalhos científicos foram mal conduzidos, feitos com pacientes mal selecionadas, e gerou-se esse medo dessa associação entre o câncer de mama e a reposição hormonal. Ter um parente de primeiro grau com câncer de mama não é uma contraindicação à reposição hormonal. Se você quer ser saudável, Leda, não tem jeito. A gente tem que ter uma alimentação adequada. A gente vê que os sintomas e os sinais da menopausa são mais de 40 sinais e sintomas. Eu acredito totalmente nessa estratégia de ter a alimentação como uma ferramenta de melhorar a sua produção hormonal. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vou chamar a doutora Cíntia, espero que ela esteja aqui pedindo para participar. Aí, doutora Cíntia entrou, agora conseguimos. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Muito então. obrigada. Imagina. E vamos falar da saúde da mulher. Há muitos boatos, né? Antigamente tinha mais, né? Tinha umas coisas assim, reposição hormonal, dá câncer de mama, ainda tem isso, essa tipo de informação correndo pela vida. Leda, infelizmente essa cancerofobia, ela ainda é uma realidade. Eu recebo no meu consultório diariamente várias mulheres com indicação de tratamento, mas em que o primeiro medo e o primeiro receio é esse mesmo. A gente teve aí um comprometimento, na verdade, da formação médica, onde alguns trabalhos científicos foram mal conduzidos, feitos com pacientes mal selecionadas, e gerou-se esse medo dessa associação entre o câncer de mama e a reposição hormonal. Mas, felizmente, né, a medicina evoluiu, novos trabalhos foram feitos trabalhos usando tipos de hormônios mais adequados para realizar o tratamento, e hoje a gente tem a possibilidade de oferecer para as pacientes um tratamento que melhora a qualidade de vida. Sim, mas um tratamento que repõe os hormônios, só que são bioidênticos, né? Isso, na verdade, Leda, a palavra bioidêntica, a gente, de acordo com uma resolução do Conselho de Medicina, ela deve ser evitada. Nos Estados Unidos, esse Por quê? termo, eu não sei, eu acho que é uma questão de uma briga com a Big Pharma, com a indústria farmacêutica, porque muitas coisas na medicina passam por isso, né? Então, os hormônios isomoleculares, ou o hormônio que tem a mesma constituição da molécula que a gente produz, ele não está nas mãos das grandes indústrias, das grandes empresas que são fabricantes de medicamentos. Então, nós temos aí essa inadequação de linguagem. Então, como você pode falar à vontade, mas... Sim, mas isso chama como, então? Chama hormônio isomolecular, ou substâncias com a mesma estrutura química. É só para complicar, né? Porque o bioidêntico é muito mais fácil de falar, né? E a literatura estrangeira usa bioidêntico. Mas então é uma questão nacional. É uma questão nacional. Inclusive nas publicações, nos trabalhos científicos, a gente vê a palavra bioidêntico, mas no Brasil, nós médicos brasileiros não podemos usar essa expressão. A gente tem que falar isomolecular. Tá. Então, o tal do isomolecular implica na progesterona e no estrogênio? Isso. É isso? Na verdade, a gente faz a reposição com 3 tipos de hormônio. O estradiol, que é o principal estrogênio, a progesterona, que é um hormônio muito importante para a mulher também, que equilibra o estradiol, e a testosterona,
que muito enganosamente é visto por alguns apenas como um hormônio masculino, mas é muito importante na mulher também. Pois é, mas muitos médicos falam mal da progesterona, né? Da testosterona, dizendo que a voz vai ficar mais grossa, que a pessoa vai desenvolver pelos, que não sei o quê. Eu já vi ginecologista falando isso, por isso que e endocrinologista também, por isso que eu estou te perguntando isso. Ela já foi demonizada também ou já passou a fase de demonização da progesterona? A testosterona ainda Da enfrenta testosterona. a testosterona ainda enfrenta esse preconceito, sim, especialmente por alguns colegas, mas isso é porque quando você vai falar de hormônio, você tem o hormônio que é o isomolecular, ou que seria o hormônio natural, semelhante ao que você produz. Você tem os hormônios sintéticos e você tem os derivados desses hormônios. E quando você faz a reposição hormonal, Leda, na reposição hormonal é uma terapia de reposição. Este é o princípio. É você entregar para o paciente aquilo que está faltando, aquilo que ele não produz mais, para você alcançar níveis ideais e níveis fisiológicos. Então, por exemplo, uma testosterona utilizada de maneira adequada, na dose certa, com a via adequada, ela não vai ter esse tipo de efeito. Você não vai provocar no paciente um hiperandrogenismo, né, uma voz grossa, crescimento de barba, um aumento exagerado no clitóris, por exemplo, com doses adequadas, doses fisiológicas de uma terapia de reposição hormonal. É diferente de uma terapia anabolizante ou de um hormônio usado com outros fins. Então, essa testosterona bem utilizada, ela é muito benéfica e praticamente isenta de efeitos indesejáveis. E quem é que deve fazer reposição hormonal? Não, não é toda mulher, né? Exatamente. A gente, hoje, Leda, eu tenho a impressão de que a reposição hormonal, ela entra como uma ferramenta para a qualidade de vida e uma ferramenta para evitar doenças crônico-degenerativas. Então, eu acho que você tem que repor para quem está em falta e quem não tem contraindicação. Então, se você é uma mulher que está ali no processo de envelhecimento e você está apresentando sintomas da deficiência hormonal, sintomas que às vezes você reconhece e às vezes sintomas que apenas o médico reconhece. Então, se você passa por esse processo de deficiência e você não tem uma contraindicação formal, eu acho interessante para todas as mulheres. A contraindicação, em algum momento da minha vida, eu entrevistei alguém que me disse que era ter câncer de mama na família, a mãe, a irmã, a tia, uma coisa assim bem próxima, né? Isso ainda é uma contraindicação? Não, na verdade, essa contraindicação ela não existe mais. As contraindicações é a presença do câncer de mama na própria paciente, na mãe, nas irmãs, não vale. É claro que se você está atendendo uma paciente que tem uma história significativa, que tem uma história relevante, você investiga, você faz a mamografia, faz o ultrassom das mamas antes de iniciar essa terapia. Mas a presença da lesão de câncer de mama ou uma lesão precursora é uma contraindicação. Uma outra contraindicação é doença hepática grave. Uma terceira contraindicação são as doenças tromboembólicas ativas. Então, às vezes você teve uma trombose no passado ou tem um certo tipo de trombofilia, nem isso é uma contraindicação. Uma outra contraindicação é uma doença rara, que é uma porfiria, uma doença rara do sangue, e também doença cerebrovascular ativa é contraindicação também. E aí aquelas situações clássicas. E uma doença né? cerebrovascular ativa? Porque a doença Não, o cerebrovascular... que é? Como é que chama essa doença?
Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Por exemplo, uma paciente que teve um AVC hemorrágico recentemente, ou teve o derrame, né? Usando uma expressão Popular. mais conhecida, mais popular. E para finalizar, você tem como contraindicação um sangramento genital de causa desconhecida. Então, por exemplo, a mulher, quando ela tem um sangramento, ou uma menstruação, ou apresenta alguma alteração no seu ciclo menstrual, o ginecologista ou o médico que cuida daquela paciente deve investigar e saber a causa desse sangramento. Quando você tem um sangramento genital de causa desconhecida, também é uma contraindicação. Mas para responder a sua pergunta de uma maneira objetiva, ter um parente de primeiro grau com câncer de mama não é uma contraindicação à reposição hormonal. Mas a reposição hormonal diminui a incidência de câncer de mama? Pois é, acredita-se, tem uma estudiosa de reposição hormonal que chama Rebecca Glaser. É uma das maiores estudiosas de testosterona no mundo. E a testosterona é um hormônio que ele tem uma ação antiproliferativa na mama. E os hormônios, eles têm uma função na nossa imunidade. Então, quando a gente tem uma célula doente, uma célula saudável reconhece essa célula doente e, por um processo de fagocitose, destrói essa célula. E a imunidade, ela é mediada pelos hormônios. Então, tem alguns trabalhos mostrando a segurança da reposição hormonal e, inclusive, associando a reposição hormonal com um efeito protetor. A gente pode dizer que a reposição hormonal não oferece risco para o câncer de mama? Não, essa é uma colocação perigosa. Por quê? Porque o câncer ele é multifatorial, Leda. Você tem a sua questão genética, você tem os seus hábitos de vida, né? E a gente sabe de hábitos de vida que são estímulos para o câncer, por exemplo, o sedentarismo, o consumo de álcool, o tabagismo, a própria idade, o envelhecimento. Mas o que acontece? Você tem lesões que são hormônio dependentes. Então, por exemplo, se você tem uma lesão na mama e você recebe a reposição hormonal, essa lesão que você tem, ela pode se desenvolver. Mas para a gente ser, assim, objetivo e se comparar o risco relativo de de apresentar um câncer devido ao uso de reposição hormonal é de 1,6%. Então, por exemplo, você pega uma população de 100 pacientes, você teria 2 com câncer, e você faz a reposição, você passa a ter 3. É claro que para o paciente que tem a doença, a gente não quer que ninguém adoeça, mas em termos de saúde populacional, o impacto da reposição hormonal para o benefício da paciente é muito maior do que o risco de câncer. Como eu disse, outras coisas têm um risco muito maior do que a reposição hormonal e como é que fala, tem um impacto na vida da saúde da mulher muito maior também. Por exemplo, o consumo de álcool, por exemplo, o sedentarismo, a obesidade. Tem um trabalho que foi publicado pela Sociedade Britânica de Menopausa, e eles têm um quadrinho que é muito interessante, que eles falam o seguinte: em cada 1000 mulheres, 29 vão apresentar a possibilidade de apresentar um câncer de mama independente de qualquer coisa. E ele vai analisando fatores de risco
em relação ao câncer. E fatores protetores, ele coloca a reposição hormonal com estradiol, isoladamente, e atividade física moderada 2 horas e meia por semana. Então, você se protege contra o câncer se você usa a reposição apenas com estrogênio e faz 2 horas e meia de atividade física. E tem outros fatores que ele considera, em maior ou menor grau, como fatores associados ao aumento da incidência. O consumo de álcool, a obesidade, o uso de pílulas contraceptivas. Então, você tem essa balança aí de como você vive, como você cuida do seu corpo para trazer aí esse risco de câncer. E aí associa-se ainda a pílula ao cigarro ou não? Não, na verdade, esse trabalho não disse isso, mas a gente tem uma associação clara, né, já documentada entre a pílula contraceptiva, os anticoncepcionais, que são utilizados aos milhares, e o tabagismo. E uma coisa que impressiona muito, especialmente para mim, que trabalho especialmente com mulheres maduras, com mulheres no climatério, é que às vezes você vê a paciente a vida toda usando contraceptivo e não se preocupando com o câncer. E no momento que ela envelhece e que ela tem uma série de riscos associados a esse envelhecimento e que a reposição hormonal atenua esse risco, aí ela se preocupa com o câncer mais do que ela se preocupava com o contraceptivo. Mas também a gente usa contraceptivo quando a gente é muito jovem, né? Mais jovem. Então, aí Exatamente. não tem Mas preocupação, se acha imortal, né? A gente passa a ficar preocupado depois que vai envelhecendo. Me diz uma coisa, a alimentação tem um peso aí nessa história? Eu vi que sim. na sua página do Instagram você coloca a reposição hormonal, coloca o jejum. Então, você acha que isso também é importante? Sim, Leda, os trabalhos científicos, eles são muito, assim, eles já têm um peso importante para defender a alimentação como uma estratégia, uma das principais, inclusive, para a prevenção ao câncer e para cuidar da saúde de uma maneira geral. Então, por exemplo, a principal causa de morte em mulheres são as doenças cardiovasculares. E o que está associado às doenças cardiovasculares? O diabetes e a hipertensão, que estão diretamente relacionadas à obesidade. Então, se você quer ser saudável, Leda, não tem jeito. A gente tem que ter uma alimentação adequada. E aí, essa história de alimentação adequada, já tem mais ou menos uns 10 anos que eu sou low carbiana, né? Defendo uma estratégia alimentar de baixo carboidrato e conhecendo a alimentação low carb, conheci também a dieta cetogênica e por fim, né, por questões não só de saúde, a gente tem um prêmio Nobel de Medicina que fez uma demonstração evidenciando que o jejum está relacionado à cura do câncer, né, à diminuição da incidência, mas eu faço jejuns também com o objetivo de desintoxicar, de aumentar a longevidade, de desinflamar, de ter domínio próprio, de exercer a longevidade. Então, eu defendo o jejum como uma estratégia de longevidade, de saúde. Acho que o jejum não é para todos, né? Você tem que estar aí preparado para fazer o jejum, mas é uma estratégia que eu faço e me faz muito bem, tanto fisicamente como espiritualmente. E você acha que as mulheres hoje em dia têm mais ou menos sintomas da menopausa? Ou Eu depende acho de mulher para varia realmente de mulher para mulher? Eu acho que varia de mulher para mulher, mas é importante também, Leda, a gente pontuar o que é o sintoma da menopausa. Há um tempo atrás, acreditava-se que os sintomas da menopausa eram as ondas de calor, as dificuldades com o sono, a baixa libido e o ressecamento vaginal.
E hoje a gente vê que os sintomas e os sinais da menopausa são mais de 40 sinais e sintomas. Então você tem mudança de humor, irritabilidade, você tem perda de massa muscular, dificuldade de ganhar peso, depósito de gordura abdominal, diminuição da memória, diminuição da cognição, você tem uma irritabilidade. Eu vejo muitas mulheres que chegam no meu consultório e falam assim, doutor, eu tô diferente. Eu não sou mais a mesma. Eu tô mais cansada, eu tô mais irritada. Eu gosto tanto do meu trabalho e eu tô perdendo a paciência. Isso é sintoma do climatério. Então, eu acho que hoje a gente tem esse olhar mais detalhado para a mulher, então a gente reconhece mais os sintomas. E o fogacho, aquela onda de calor, está deixando de ser o que justificaria ou não o tratamento e a abordagem. E você acha que as mulheres se queixam mais então de quê? Se não, não são dos calores, é a irritabilidade, o sono, a Então, mudança dos cabelos, da pele? as queixas são inúmeras, os fogachos, eles estão ali, mais ou menos 50% das pacientes reclamam dos fogachos. Elas reclamam muito de alteração de sono, reclamam muito de baixa libido. Algumas pacientes reclamam da dificuldade para o emagrecimento, então as pacientes falam assim, olha, antes eu fazia uma dieta e eu perdia peso com muita facilidade, agora eu estou caprichando mais na dieta, estou fazendo mais exercício físico e estou com mais dificuldade de perder peso. Por quê? Porque os hormônios femininos, eles têm uma ação na nossa resistência à insulina. E a insulina é um hormônio que controla o depósito de gordura. Então, essa questão do peso tem sido uma queixa relevante. E aí você tem outros sinais e sintomas que são relacionados ao aparelho genital. As pacientes queixam de ressecamento, de incontinência urinária, que é perder urina quando tosse, quando espirra, é ter infecções urinárias mais frequentes, você tem a fadiga e o cansaço também tem sido uma queixa recorrente. Enfim, cada mulher é única, mas na hora que você começa a atender os pacientes, eu acho interessante que às vezes a paciente fala assim, olha, eu vim aqui porque eu quero um acompanhamento e eu não estou sentindo nada. Aí eu pergunto da libido. Aí ela fala, piorou. E o sono? Ah, estou dormindo pior. E a cognição e a memória? Não, estou esquecendo mais. Quando você começa a detalhar, Leda, aí você vê que a história se enriquece. Existem alguns autores que falam que após 42 anos, para você ver uma mulher jovem, que após 42 anos, tudo o que acontece de diferente na sua vida pode estar relacionado ao climatério. Então, Aos 42 anos? aos 42 anos, já. Tão Caramba. precocemente. E deve repor colágeno também nessa época? Então, essa história de repor colágeno, ela é controvérsia. Por quê? Porque o colágeno é uma proteína e quando você ingere uma proteína, ela vai ser fragmentada em aminoácidos. Então, defende-se que o ideal seria comer uma proteína de boa qualidade. Por exemplo, um pedaço de picanha, uma carne boa, com uma quantidade de proteína adequada. Mas você tem aí na indústria, nas empresas de suplementos, colágenos de boa qualidade, que tem uma proteína de boa qualidade. E é fundamental, né, para toda mulher, especialmente para a mulher que está no climatério, que ela tenha uma alimentação com proteína de boa qualidade. Então, pode ser um colágeno, mas eu acho mais interessante comer uma picanha. Então, no fundo, o colágeno é proteína. O colágeno, ele é uma proteína, mas quando você ingere, o seu corpo vai digerir essa proteína em aminoácidos. Então, na verdade,
o colágeno mesmo, ele é sintetizado no nosso corpo. Né? Por exemplo, na nossa pele, para diminuir a flacidez. Como que você estimula o colágeno? Comendo uma proteína de boa qualidade e tendo um hormônio bom para produzir o colágeno. E você tem aqueles estímulos locais que os dermatologistas fazem com laser, com aplicação de ácido hialurônico, que são os bioestimuladores de colágeno, que aí vai ter uma resposta ali, um estímulo local. Mas respondendo... Então, esse estímulo dos dermatologistas é no rosto, né? Em geral é no rosto, mas nós ginecologistas também fazemos esse estímulo localmente. A gente tem, dentro da ginecologia regenerativa e funcional, o estímulo de colágeno vaginal com o tratamento a laser. Inclusive, eu faço esse tratamento e proponho, por exemplo, para as mulheres que queixam de ressecamento vaginal, de frouxidão, de incontinência urinária. É um tratamento sensacional. Ah, esse tratamento. Porque eu tinha conversado com uma ginecologista sobre esse tratamento a laser vaginal, mas para incontinência urinária. Eu não sabia que ele estimulava o colágeno. O fato de estimular colágeno é um dos princípios terapêuticos desse laser. Então, E ele dói? Não dói. É um procedimento bem confortável. Porque os procedimentos dos dermatologistas, eles dizem que não dói, mas dói. Dói muito. Mas o laser íntimo, ele é bastante confortável. O que a gente tem, Leda? Quando a gente envelhece, a nossa região genital, ela também envelhece. E a nossa vulva, a nossa vagina, ela perde lubrificação, ela perde colágeno. A nossa vagina, ela é toda preguiada e elástica, não é? Porque ela é preparada para a relação sexual, para ter elasticidade, para ter lubrificação. Então, com o nosso envelhecimento, você vai ter uma vagina mais rígida, mais curta, sem prega, sem hidratação. E uma das estratégias que a gente tem de melhorar isso tudo é fazer o laser. Olha só. E aí é um laser só ou é um tratamento de várias aplicações? O tratamento inicial é um tratamento com 3 sessões. Você faz com intervalo entre 30 a 45 dias. E depois, de acordo com a resposta do paciente, você pode fazer uma vez por ano ou a cada 6 meses para manutenção. E o laser, ele é um tratamento muito interessante porque o ressecamento vaginal, ele é uma queixa frequente. E mulheres que, por exemplo, que efetivamente tiveram câncer de mama e que têm contraindicação à reposição hormonal, o tratamento a laser é uma ferramenta terapêutica muito interessante, porque o laser melhora muito a lubrificação vaginal com extrema segurança. Eu tenho, inclusive, algumas pacientes que eu faço laser que tiveram história de câncer de mama e que vão a cada 6 meses para poder sustentar esse tecido mais lubrificado, mais hidratado e ter uma vida sexual saudável. O que na alimentação pode ajudar essa questão da menopausa? Porque antigamente os naturalistas falam no inhame, falam em coisas assim, em tubérculos que podem, não digo eliminar sintomas, mas aliviar sintomas. Pelo menos eu já entrevistei várias pessoas naturalistas que falam isso, que o inhame é um grande aliado da mulher na idade adulta ou na idade madura, vamos chamar assim. Faz sentido para você não alimentar alguma coisa na alimentação ou não? Faz muito sentido a alimentação saudável, mas não faz sentido um alimento específico. Porque o que acontece? A nossa produção hormonal, ela é muito regulada pelo nosso estilo de vida, pelo nosso estresse, pelo nosso nível de atividade física. Então, mulheres que têm uma alimentação saudável e que têm uma baixa resistência à insulina, elas têm uma produção hormonal melhor. Então, por exemplo, a própria contração muscular é um estímulo natural para a produção de testosterona. Se você pega, por exemplo, uma mulher, você às vezes, para melhorar
o perfil hormonal de uma mulher, você não precisa necessariamente dar hormônio para ela. Se você consegue transformar os hábitos de vida dessa paciente, fazendo com que ela diminua a resistência à insulina, com que ela faça exercício físico, com que ela tenha uma alimentação menos inflamatória, com que ela durma melhor, ela vai ter uma produção hormonal melhor. Então, eu acredito totalmente nessa estratégia de ter a alimentação como uma ferramenta de melhorar a sua produção hormonal. Mas, isoladamente, um alimento que tenha um impacto nos hormônios, não. A gente sabe que todos os hormônios vêm da gordura, do colesterol, então é importante comer gordura de boa qualidade, né? Comer a banha de porco, comer o bacon, a manteiga, que aí você vai produzir um perfil lipídico adequado para você produzir hormônio adequadamente. Isso, consumir a manteiga, o bacon, a banha de porco, significa também não consumir farinhas, né? Isso. As farinhas, o glúten, né, Leda, ele é um alimento muito inflamatório. E o consumo desses alimentos estão relacionados a uma microbiota intestinal ruim. E a gente ter uma microbiota intestinal saudável é fundamental para a nossa produção hormonal e para a metabolização desses hormônios. Então, eu costumo brincar com as minhas pacientes no consultório o seguinte: se você está na menopausa e você quer ser saudável, eu falo em pilares, né, da vida saudável. Então, eu acredito, primeiro, ter um relacionamento com Deus, uma espiritualidade saudável, dormir bem, alimentar bem, usar bons suplementos e ter um equilíbrio hormonal. Às vezes, esse equilíbrio hormonal, ele só é alcançado com a reposição, porque você tem um nível de falência que é tão grande que apenas a reposição vai funcionar. Mas a gente não consegue ser saudável usando uma estratégia só. Cada vez mais, ser saudável envolve aí disciplinas complexas e multifatoriais. E isso quer dizer que você tem que controlar a alimentação assim, com bastante rigor, né? Olha, infelizmente, Leda, para as mulheres maduras, esse rigor ele acaba sendo uma exigência. É claro que a gente sabe que a comida tem uma função social, tem uma função aí afetiva, tem o que a gente chama de comfortable foods, né? Aquelas comidas que são agradáveis, que são confortáveis, mas as mulheres no climatério, elas têm que ser mais rígidas. Eu diria assim que tem que ser mais regra e menos exceção. E o açúcar? Como é que o açúcar fica nessa história? Porque as mulheres são bem formiguinhas, né? E com a menopausa eu acho que aumenta esse formigamento, vamos chamar assim, pelo açúcar. Exatamente. E tem uma associação, Oleda, que ela é uma associação muito ruim. Para cada ano de menopausa, a mulher ganha 1 quilo, sem fazer nada de diferente. Então, dos 50 aos 60, mais 10. Dos 60 aos 70, mais 10. Então, a gente vai a cada um ano, né? Um ano ganhando 1 quilo. E o açúcar, ele na verdade, é um grande vilão da saúde da mulher, não só no climatério. Mas a gente, por exemplo, tem o açúcar como um vilão na saúde da mulher, ele entrando inclusive aí na raiz de algumas doenças, por exemplo, síndrome do ovário policístico. Está diretamente relacionado com resistência à insulina, com ingestão de açúcar. Então, o que acontece? A insulina, ela é um hormônio muito perigoso, porque a insulina é um hormônio que está relacionada ao risco cardiovascular, ao depósito de gordura abdominal e é o reflexo imediato da ingestão de carboidratos. Então,
O açúcar, às vezes, ele vem até mascarado em alimentos salgados, né? Então, pizza, bolo, coxinha, biscoito, alimentos processados, tudo isso é um veneno, não só para a insulina, mas também para a microbiota da mulher que está no climatério. Então, se você quer ser saudável nessa fase, especialmente aonde os hormônios já não ajudam tanto, é fundamental que o açúcar seja o mínimo. Tentar comer aquele açúcar menos processado, comer um açúcar indireto, um açúcar que vem ali de um alimento que você compra na feira ou compra no sacolão, até Você as fala frutas. o açúcar vindo da fruta? Pois é, o açúcar vindo da fruta, Leda, ele também é perigoso, sabe? A gente deve escolher. Onde é que você vai achar açúcar se não for no açúcar mesmo e se não for na fruta? Pois é, não tem jeito. A gente Não tem onde, né? não tem onde. A gente deve escolher frutas com um teor de açúcar menor, por exemplo, morango, coco, abacate, que são frutas menos com índice glicêmico Menor. menor. Então, são frutas mais saudáveis. Comê-la, porque assim, o abacate não vai matar a vontade de ninguém comer açúcar, a não ser se você bater com leite e açúcar, né? Senão você não vai achar o abacate doce. O que você pode fazer, quer dizer, o que pode ser doce é tipo uma laranja Bahia. Se você morder a laranja, comer a laranja e não espremer, estou falando em comer os gomos. Tangerina ou mexerica, como a gente chama em Minas, mexerica. Uhum. Comer o gomo. Aquilo significa, porque eu sei porque quando eu parei de fumar, eu comecei a ter muita amizade pelo açúcar, que era uma coisa que eu não tinha zero, assim, eu não tinha nenhuma relação com açúcar. E não era uma coisa que me fazia falta, e hoje em dia faz falta. E aí eu aprendi essas coisas, esses truques, né? Primeiro eu comi um monte de damasco seco, aí descobri que virava um monte de caloria. E aí, comer a laranja, comer a tangerina, isso ajuda também a saciar um pouco a vontade do açúcar, né? Isso não Sim, adianta, porque o abacate não resolve nada, igual o kiwi. Não é doce. Entendeu? e isso é muito interessante, porque é o seguinte, comer um alimento não processado é sempre muito mais interessante que processá-lo. Então, com certeza, descascar uma mexerica, uma laranja, uma tangerina, ao invés do suco ou de um doce, é muito mais saudável do que ingerir esse alimento processado. Mas uma coisa interessante, Leda, eu até compartilhei essa experiência com a nutricionista Daniela Godoy, que trabalha comigo, Uhum. que é o seguinte, o ano passado eu fiz um jejum de 7 dias. E esse jejum, ele modificou o meu paladar completamente. E isso é muito interessante que quando você retira o vício de açúcar, as coisas ficam doces naturalmente. Então, eu vou dar um exemplo do que tem acontecido comigo. Aqui em Minas, a gente tem uma água mineral maravilhosa, não quero fazer propaganda, não, mas uma água de São Lourenço, que quando eu tomo essa água, eu percebo um sabor doce. Então, por exemplo, Jura? juro, quando eu pego castanha do Pará ou castanha de caju e mastigo, eu falo assim, gente, essa castanha tá doce. Por quê? Porque o nosso paladar, ele é muito viciado. A gente vai comendo açúcar muito tempo e as nossas papilas, elas ficam muito saturadas. E aí, o que eu observei? Depois deste jejum mais prolongado, foram 7 dias, a minha vontade de comer doce praticamente zerou. Eu fiz um jejum há um tempo atrás de 5 dias e eu ainda Com a estou... Janaína? Foi com a Eu Janaína, entrevistei a isso. Janaína sobre o jejum dela. Ela tomou caldo de ossos, chá, café, Ah, né? E água. isso, E você isso. fez o quê num jejum de 7 dias? A mesma coisa. Eu fiz, na verdade, uma proposta espiritual. Eu fui à missa ao domingo e falei assim: até a próxima missa, até a próxima Eucaristia, eu não vou comer nada. E consegui, graças a Deus. E fiz
a mesma rotina da Janaína. Água, chá, café e caldo de ossos. E o meu paladar foi transformado. É impressionante, a ponto de você tomar uma água e perceber um sabor doce na água, você comer uma coisa que é salgada e ao final daquela mastigação você perceber o sabor salgado. E depois desses Nossa, eu acho quase jejuns, eu inacreditável. me libertei, Leda. É inacreditável e é maravilhoso. Tem um livro de um, de um pregador que eu me inspirei muito nele, que chama A Cultura do Jejum. E nesse livro ele usa uma expressão muito interessante que ele fala assim: melhor que jejuar é estar jejuado. Depois que você faz um jejum, você tem uma sensação assim de bem-estar, De de domínio Vitória? próprio, de vitória. Mas é uma vitória da mente sobre o corpo é como se você se organizasse, como se você ficasse no lugar. E essa questão do paladar é uma das coisas mais maravilhosas que eu experimentei como fruto do jejum. E você acredita que o jejum, já me disseram isso, uma pessoa que, na verdade, um homem, que a mulher teve câncer, e ela jejuou durante um período longo. E ele diz que ela teve uma remissão do câncer. Eu não sei se isso é real, porque eu não posso provar isso, né? E ele também não me provou isso. Ele falou. Mas você acredita na interferência do jejum na questão do câncer? Oleda, acredito e felizmente isso é cientificamente comprovado. Eu não estou recordando o nome agora do autor, mas tem um estudioso japonês que ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Medicina demonstrando isso. Porque o que acontece? Quando você jejua e você coloca o seu corpo em privação, as suas células mortas, as suas células cancerígenas, elas vão ser fagocitadas ou engolidas pelas suas células saudáveis. Então, o jejum é de fato uma estratégia anti-câncer cientificamente comprovada. Que loucura isso, É né? uma loucura, é. Eu, na verdade, assim, a Janaína é muito estudiosa desse tema. Eu sou, na verdade, uma entusiasta, porque o jejum ele me trouxe benefícios de foco, de concentração. É um bem-estar inexplicável. Então, assim, essa sensação pós-jejum, estar jejuado também foi Ela, muito interessante. ela me relatou isso também. Ela me falou tem uma médica que é especialista em jejum, que eu Maíra também vi, Soliani. que tem entrevista dela no meu canal também. Eu estava aqui procurando, porque eu me esqueci o nome dela. Maíra Soliani. Maíra, isso mesmo. Ela é uma Eu, grande médica. eu entrevistei também a Maíra sobre o jejum, e ela também é uma entusiasta, assim, né? E é interessante porque todo mundo que fala que fez o jejum se sentiu muito Marina Soliani. Ela acredita mesmo que o jejum pode aumentar pode ampliar a sua vida, quer dizer, te dar maior longevidade. Ela crê Isso. nisso. Você também acredita? Acredito, existem, do ponto de vista científico, duas coisas que aumentam a longevidade, que é a restrição calórica, e o jejum é restrição, e massa muscular. Então, se você quer viver muito, a gente precisa construir massa E muscular. E como para é que constrói massa muscular? a gente constrói com Com exercício físico musculação? e com musculação. E alimentação com proteína adequada. Então, seriam três estratégias: alimentar bem, exercício físico e hormônio na medida certa. Quem precisa, repõe. Quem não precisa, não repõe. E por quanto tempo se pode repor? Ó, eu vou. Porque hoje em dia as mulheres entram mais cedo na menopausa, né? Muitas mulheres. Não sei se por conta da alimentação, da vida moderna, do estresse, sei lá o que for, muitas mulheres relatam que estão entrando na menopausa mais cedo. Antigamente era mais tarde. Uhum. Antigamente o grande destaque que as mães da gente diziam, era, se bem que a minha mãe nunca teve, mas as amigas dela diziam que tinham muitos fogachos. Era assim, o grande problema
das mulheres menopausadas, né? E Uhum. hoje em dia não, aparecem 40 coisas diferentes, né? E Exatamente. pode fazer Ô, Leda, por 20 anos, por 30 anos, porque se você entrar na menopausa aos 50 e a sua expectativa de vida for 80, você vai ficar 30 anos fazendo reposição? Pode. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. exatamente pode, e a gente já tem um consenso internacional de que você faz a reposição hormonal enquanto a relação custo-benefício for positiva. Então, como eu disse, se você pensar que a reposição hormonal ela tem uma ação protetora cardiovascular, ela tem uma ação na resistência à insulina, ela tem uma ação na cognição e na memória, ela tem uma ação na densidade óssea, então ela tem essa ação de prevenção de demência, de qualidade de vida, de disposição, de sono. Então, se você vai ao seu médico, né, de 6 em 6 meses ou anualmente e cuida, né, cuidando ali do seu exame do útero, das mamas, fazendo a densitometria, enquanto você tiver numa relação custo-benefício positiva, a gente faz a Vai em frente. reposição para sempre. Existe uma brincadeira entre nós médicos que trabalhamos com reposição hormonal, e eu falo isso com as pacientes também, e a gente fala assim, vamos fazer a reposição até a missa de 7º dia, é a resposta que eu dou. Faz sentido. Então, até a missa de 7º dia está valendo, estamos fazendo. Reposição, o exercício físico, cuidar da alimentação, fazer musculação, enfim, ganhar massa óssea, fazer reposição hormonal, cuidar do peso. Isso eu acho mais difícil. Olha, Leda, não tem nada Para fácil. mim sempre foi mais difícil, né? A vida inteira, então eu estou acostumada com essa dificuldade já. Viver é difícil e perigoso. Fernando Guimarães Rosa já dizia isso. Fala de mineira para mineira, lembrando um mineiro poderosíssimo, né? Viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Mesmo. E é mesmo. É verdade. Ai. Adorei, querida. Muito obrigada. Leda, pela entrevista, pela sua paciência de esclarecer todas essas coisas. Foi muito bom. Olha, quero dizer que eu te agradeço muito você me dar essa oportunidade. Eu sou de 76, então nos anos 80 eu cresci te assistindo. Acho você um gigante do jornalismo brasileiro. Admiro o seu posicionamento, acho você uma mulher extraordinária e estou, de fato, muito honrada e feliz de estar aqui com você. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu adorei o galo ali atrás, galo forte, vingador. Exatamente, isso mesmo. Tá bom. Muito obrigada, Cíntia. Obrigada, fique com Deus. Você também. Um beijo. Deus te cuida. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.